Tem um amigo meu lá do Rio de Janeiro. Eu nunca vi ele, mas eu me identifico muito com ele. E a gente conversa muito sobre Bíblia. A gente tem as mesmas ideologias, os mesmos pensamentos. E eu conversando com ele esses dias sobre as Escrituras Sagradas, ele disse a mim: Gabriel, tu já ouviu falar na profecia de 1968? Eu disse: não. Ele falou: você precisa tomar conhecimento dessa profecia. Aí ele me falou mais ou menos alguma coisa sobre. Eu fiquei impactado. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui buscar foi relatos dessa profecia. E tem vários relatos, basta você colocar no Google depois lá, profecia de 1968. Várias pessoas falam dela. Essa profecia, ela sucedeu na Noruega no ano de 1968. Deus deu uma visão a uma senhora. E essa senhora contou para o evangelista Emanuel Minos, que foi um dos maiores evangelistas da época. Ela disse ao Emanuel Minos: Emanuel Minos, eu vi a terra em forma de um globo. Eu vi a Europa, eu vi a Escandinávia, eu vi a Noruega, eu vi os países do mundo. Ela disse: Deus me mostrou que haverá uma détente. A palavra détente é um termo francês que diz uma flexibilização. Ela falou: haverá uma détente entre as superpotências do mundo. Havia pouco tempo que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado e eles estavam no auge da Guerra Fria. Ela disse: vai haver um desarmamento como nunca houve. E quando estourar a Terceira Guerra Mundial, vários países não estarão preparados. E ela disse, o país de origem dela, a Noruega, não estará preparada. E nós sabemos que se estourar uma guerra hoje, o Brasil não aguenta um dia. No campo de batalha acaba as armas. Então várias nações foram desarmadas. A Guerra Fria, quem estudou história sabe que é uma guerra onde as pessoas, alguns países começaram a se armar bastante. E ela diz, em 1968, onde o auge da Guerra Fria, os países estão se armando, que iria haver um desarmamento e uma paz viria entre as superpotências. É claro que tem muito país em guerra ainda, mas as superpotências estão em paz até estourar a Terceira Guerra Mundial. Ela disse: surgirá imoralidade como a velha Noruega jamais viu. Ela começa a dizer: pessoas viverão juntas sem ser casadas. E o Emanuel Minos falou: isso é impossível, porque naquela época isso não acontecia, ninguém se ajuntava. Ela começa a dizer: o pecado como adultério e a imoralidade será quase normal entre as nações. As pessoas adulterarão e terão suas justificativas para o adultério. E ela diz: os pecados de imoralidade contra a natureza humana, que é o homossexualismo e o lesbianismo, ela falou, vai ter bastante. Naquela época não tinha, em 1968. Aí ela fala: Deus me mostrou que a televisão, haverá várias estações de TV, como são as estações de rádio. O Emanuel Minos destaca que ela não conhecia a palavra canal, por isso ela fala estações. E a TV era recém-chegada na Noruega. Se eu não me engano, em 1968, no Brasil só tinha a TV Tupi. Ela falou: os programas das estações de TV serão muitos, e a imoralidade será exposta. Ela diz: a intimidade de um casal será exposta na televisão. Em 1968, ela falou que cenas de assassinato seriam expostas na televisão, e as pessoas começariam a agir conforme a TV, e as pessoas teriam medo de andar nas ruas. O Emanuel Minos contestou, disse: isso é impossível, porque nos anos 90, eu era pequenininho, quando passava a novela Pantanal, e eu lembro que ela passava depois lá das 11, quem é do tempo aí lembra, porque tudo na TV era censurado, tudo tinha censura. E aquela mulher prevê isso. Deus mostra para ela em 1968 as coisas que nós estamos vivendo e vendo hoje.
Imoralidade está exposta até em desenho animado. Os programas legais de assistir hoje é gente assaltando banco, é gente assistindo a série do Lúcifer, do diabo, é gente assistindo esses realities onde pai está beijando filha e a imoralidade está exposta. E as pessoas lá colocando coisas más diante dos seus olhos. Aleluia, louvado seja Deus. Você entende que quando a mensagem ela tem um centro para o arrependimento, o diabo tenta de toda forma para tirar nossa atenção. Aleluias, mas nesta noite a sã doutrina será impetrada. Nós sairemos daqui com temor de Deus. Aleluia. Há uma necessidade de um reavivamento, de a gente rever os nossos conceitos, porque está tudo liberado. Aí ela vai dizer, olha só, o que aquela mulher veio em 1968. Ela falou, a igreja se tornará morna. Não irão querer ouvir mensagens penetrantes, como pecado e arrependimento, perdão e graça. Leve cada um a sua cruz. Ela fala que arte, cultura e diversão entrarão dentro das igrejas. E a mensagem genuína será trocada por um tema. Ela diz prosperidade e felicidade. Ela diz ao Emanuel Minos, eu não vou ver isso, mas as gerações futuras vão. Me disse hoje a cultura não está entrando em muitas igrejas. Basta você dar uma volta na cidade em época de festa junina, que você vai encontrar alguns arraiais gospel. Já tem bloco de carnaval gospel. Ela tá aqui minha amiga Iva, que é lá da Bahia. Eu ando na igreja por aí que tem uns grupão de swingueira gospel, os caras requebrando, igual lá na Bahia, nos trio elétrico, em carnaval. Eu olho assim, eu falo, Jesus, eu estou numa igreja mesmo, me ajuda, socorro, tem misericórdia de mim. Mas é as culturas entrando dentro da igreja. Cultura, diversão e arte. Ela diz, a diversão. Esses dias, irmão, nunca pensei que eu tivesse que um dia concordar com um satanista. E eu tive que concordar com um satanista. Que o cara viu um grupo de uns jovens na diversão, dançando funk gospel, com as roupinhas curtinhas, e exortou os cristãos. E eu falei, eu tenho que concordar com ele. Infelizmente, eu tenho que concordar com ele. Mas ele exortou aqueles jovens duramente. Aí uma das moças, ela, em sua defesa, ela disse, olha, me mostra na Bíblia que não pode ter funk gospel. Irmão, tem coisa que não está na Bíblia, é questão de bom senso. Não tem na Bíblia, aleluia, que fumar maconha é pecado. Pelo contrário, tem na Bíblia que Deus criou a erva. Mesmo assim eu sei que fumar maconha é pecado. Não tem na Bíblia que cheirar cocaína é pecado, mas eu sei que é pecado. Assim como o funk gospel, isso não é coisa de Deus, isso é coisa para agradar a carne. Aleluia, quem é cheio do Espírito, ele crucifica a carne. São coisas que vêm da terra. E a Bíblia diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são do alto. A pregador, você é religioso. Irmão, não sei se é esse o termo certo, mas existe um ditado aí no mundo que desce redondo, né? Eu prefiro subir quadradão do que descer redondo. Aleluia. Se as igrejas fechar a porta para mim, irmão, eu prego em presídio, eu prego na rua, eu prego na praça, eu prego no metrô, eu prego para quem quiser ouvir, porque a mensagem é pérola, e não adianta a gente lançar pérola aos porcos, a gente prega para quem quer ir morar no céu. Aleluia, glória.
Aleluia. Essa mulher vê tudo isso. O que me chama a atenção é ela dizer que a mensagem genuína de perdão, arrependimento, ela fala, pessoas que eram para ouvir uma palavra de arrependimento irão querer somente ouvir mensagens de prosperidade e felicidade. Tem igrejas por aí que é o culto todo, toda mensagem é voltada para a prosperidade, toda mensagem é voltada para dinheiro, toda mensagem é voltada para ouro e prata e você ser bem sucedido. Tem igrejas que ela disse felicidade e prosperidade, pregadores da felicidade, que não são pregadores, na verdade são coachings religiosos. Aleluias. Eu vi um deles dizer que eu sou a fraqueza de Deus, que você é a fraqueza de Deus. Como diz o baiano, aonde que nós somos a fraqueza de Deus, irmão? Aleluia, Deus não vê fraqueza no ser humano, aleluia, aleluia, basta a gente ler a Bíblia, a gente vai ver que Deus mandou o dilúvio, que a terra abriu, engoliu o corado, Datém, Abirão. Como assim nós somos a fraqueza de Deus? A Bíblia diz, se não for o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolidos vivos. Aleluia, todos nós pecamos, destituídos fomos da glória, ainda bem que Ele nos amou e deu seu Filho para nos salvar, senão estaríamos perdidos. Mas querem que a gente creia nesse evangelho que não existe. Quer dizer que Deus não quer ver eu feliz, pregador? Irmão, o evangelho em si já traz felicidade para dentro de nós. Davi disse o quê? Não me lances fora da tua presença, nem retira de mim o teu espírito, tu torna a dar-me a alegria da salvação. A alegria da salvação é a maior alegria que o ser humano pode ter. A alegria da terra é passageira, mas as pessoas estão pregando somente a alegria na terra, preparando pessoas para ficar na terra, e nós não podemos preparar pessoas para ficar na terra, temos que pregar o reino de Deus, porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Pregadores da prosperidade, pregadores da teologia coach, me escute, vocês vão pagar um preço caro por não ensinar a verdade das Escrituras, por não pregar o arrependimento de pecado ao pecador. Aleluias, vocês vão pagar um preço alto por isso. Aleluia. Retroceda enquanto é tempo. Volte ao evangelho genuíno enquanto é tempo. Deus vai requerer cada alma que se perdeu, porque você não teve coragem de falar para ela largar o pecado dela, para ele largar o pecado dele. Deus vai requerer de ti. Já dizia um grande avivalista, essa geração de pregadores responderá por essa geração de pecadores. Há uma responsabilidade imensa em assumir a tribuna. A gente fica com medo de ferir alguém, a gente fica com medo, aleluia, mas a gente tem que pregar a verdade, porque é melhor você ser ferido com a verdade e ir para o céu, do que ser ludibriado com a mentira e ir para o inferno. Aleluia. Ela diz, olha, as pessoas de países pobres irão migrar para países ricos, e os países ricos irão tratar eles com dureza. E não é isso que a gente vê? As pessoas partindo para países da Europa, países ricos, e sendo deportadas de lá. Aí ela fala, a imoralidade na igreja, os pecados serão demais, e isso anunciará a vinda de Cristo. E quando Cristo vier, vai estourar a terceira guerra mundial. Ela diz, e a terceira guerra mundial será uma guerra curta. Será uma guerra curta, que vai acabar com uma bomba nuclear. E os países ricos serão contaminados. O ar, a água e o solo. Ninguém vai conseguir mais plantar. Então o restante das pessoas que não morreram, e ela diz, o que vai acontecer na terceira guerra mundial, as guerras que eu presenciei serão como brincadeiras de criança diante da terceira guerra mundial.
Aí ela vai dizer que as pessoas que restarem dos países ricos, que não morrerem durante a bomba nuclear, elas vão correr para os países pobres. E eles vão tratar eles da mesma maneira que foram tratados. Só que eu louvo a Deus que ela disse, mas aqueles que foram perdoados em Cristo, Deus os salvará. Por favor, não abandone sua fé por nada. Se Deus está te cobrando alguma coisa, é porque Ele ainda vê você como um cristão salvo. O dia que Ele deixar você viver do jeito que você quer, é porque Ele já abriu mão de você, você será alguém condenado ao inferno.